Boa noite, meu povo, minha pova. Muitos rostinhos conhecidos aí, bacana. Vocês iam achar que eu ia começar assim, você pediu, a Xental atendeu, mas foi isso mesmo. A gente está voltando com o nosso sextou com a Xental. O pessoal comentou bastante, cadê aqueles aulões de sexta-feira? E nós convidamos aí a professora Daniela Félix para inaugurar o nosso Sextou com a Xental, agora 2023. Queria já agradecer logo de cara aí a presença de todos, da professora por estar aí com a gente, que vai dar um aulão para vocês aí de fitoterapia chinesa, com plantas que estão disponíveis aqui no Brasil, muito fácil da gente conseguir utilizar toda essa arte que é a prescrição de a medicina tradicional chinesa através da sua fitoterapia, e a professora Daniela vai trazer aí para vocês algumas destas ferramentas que nós temos aí para que vocês possam estar utilizando essa fitoterapia, essa tão forte medicina que a natureza traz para a gente. Professora Daniela Félix, vou passar o cajado para você, para a gente estar inaugurando. Já vou deixar aqui para vocês, por favor, manterem aí os microfones desligados e todas as perguntas ao longo da nossa aula de hoje vão ser respondidas. Aqui a gente sabe que a Xental a gente faz ao vivo mesmo, é uma aula, não vai ser uma gravação só que a professora fez, ela está aqui ao vivo com a gente, falando, explicando, dando uma aula, com interação, então vocês podem estar a qualquer momento aí fazendo as perguntas lá no chat, eu vou estar anotando todas essas perguntas no chat, assim que a professora Daniela abrir o espacinho, eu vou passar essas perguntas e ela vai estar respondendo diretamente aí para vocês. Tá legal? Então, já passando o cajado para a professora Daniela, boa aula para todos nós. Não sei vocês, mas eu estou extremamente ansioso aqui para ver essa aulona da nossa querida professora. Um beijo para você, Dani, e boa aula para a gente. Gente, quanta responsabilidade, hein? Ser apresentada pelo mestre Otávio desse jeito, já deu frio na rabiga. Deixa eu perguntar e responde aqui no chat, porque por enquanto eu estou vendo o chat, tá? Daqui a pouco eu começo a apresentação e aí eu não vejo. Quem é que não me conhece? A maioria, né? Porque eu não conheço um monte de gente. Caroline, quem mais? Gente, eu sou a Dani. Eu acho muito estranho quando me chama pelo nome Daniela Félix, e ainda mais o nome completo aí já é bronca. Eu sou farmacêutica e gosto de planta. Eu falo que a minha história na medicina chinesa é um caminho tortuoso em relação à maioria dos praticantes da medicina chinesa no Brasil. Por quê? O Otávio aí sabe que quase todo mundo que começa na medicina chinesa no Brasil começa por onde? Pela acupuntura. Eu comecei pela fitochinesa. Eu fui fazer acupuntura para melhorar a minha questão de diagnóstico, para melhorar essa parte, para me facilitar a vida na fitoterapia. O Epic Saúde, que está aqui, ele briga muito comigo, que ele fala assim, como assim? Você é uma acupunturista que não põe agulha? Não, não põe. Eu, na hora que eu faço anamnese, vejo a síndrome, vejo qual é o que está desregulado ali com o paciente, eu enxergo a planta. Eu não consigo enxergar o ponto. Então, para mim, fazer seleção de pontos é uma coisa meio complicadinha, tá, gente? Mas eu consigo perceber com todas as bases do diagnóstico chinês qual a planta que vai ser utilizada naquele caso. Perfeito? Eu vou começar aqui a apresentação. Aí vocês me avisam. Apesar que eu tenho com outra tela aqui, eu vejo se está passando direitinho. Opa, aqui.
Deixa eu cancelar aqui rapidinho, que está na última página da apresentação. Já dei a aula toda aqui pela... Vamos lá, deixa eu voltar. Liga não, viu, gente? Que eu sou meio atrapalhada com essas coisas. Tá ok, né? Então, vamos lá. Tá tudo certinho, Dani, aparecendo aqui para todos. Pode ir. Sextou com a Chantal. Achei muito legal isso. Na época da pandemia, eu assisti alguns Sextou com a Chantal. Sexta-feira era dia, a gente não podia ir para o boteco, a gente ia assistir aula. Acho que foi muita gente acabou fazendo isso durante toda a pandemia. E a gente resolveu começar pela fitoterapia chinesa, porque é uma coisa que eu sou apaixonada, eu gosto bastante de falar. Quem me conhece sabe que eu falo mais do que o homem da cobra, mas a gente vai trabalhar um pouco essa questão de como a fitoterapia chinesa ela é estabelecida e como ela pode nos ajudar aqui no Brasil, principalmente. Tá bom? Opa, cadê? Vamos lá. Essa sou eu, Daniela Félix, farmacêutica. Eu sou especialista em fitoterapia ocidental, fitoterapia clínica pela Federal de São Carlos, ortomolecular, dieto, homeopatia, acupunturista e fitoterapeuta chinesa com estágio avançado lá na China. Quando eu fui para a China, quem fez tudo da minha viagem foi a Aline, foi o pessoal, foi quando eu conheci pessoalmente o Otávio. Sou naturopata, fiz o curso de naturopatia, ministro e palestro, tá? Principalmente associado com florais de Bach, com fitoterapia, algumas outras práticas complementares. Tenho a minha linha de cosméticos. Sou coordenadora do ambulatório de fitoterapia lá no Potala. Tenho um curso de formação em aromaterapia lá no Potala também, aqui em Indaiatuba. Tenho 2 livros, 2 e-books, que estão lá no Hotmart. Um é Fitoterapia e Plantas no Cuidado Feminino, totalmente voltado para o cuidado das mulheres na saúde feminina. E em 2021, eu recebi um desafio de escrever esse livro aí, que é como usar 30 plantas ocidentais na medicina chinesa, tá? Faço atendimento clínico, seja online ou presencial, e sou conselheira da APFIT, que é a Associação Paulista de Fitoterapia, até o final de 2024. Isso é para quem estava meio que se perguntando quem sou eu na fila do pão. Eu sou essa daí, eu sou a Dani. Vamos começar a falar? Quem aqui eu acho que dá, peraí, deixa eu ver. E aí o Otávio manda no chat que o Otávio me coloca. A maioria das pessoas tem essa dúvida de que qual foi a primeira ciência curativa, qual foi a primeira medicina que nós tivemos, né? E a fitoterapia começa na humanidade quando o homem sai da caverna e quando o macaco desce da árvore, né? O Homo sapiens desce da árvore, lá o Neandertal, e a gente já começa a fazer observação consciente da utilização das plantas pelos animais e percebe que aquilo ali pode curar. Então, desde os primórdios da civilização humana, a gente pode fazer a utilização, todos os povos originários no mundo têm a sua cultura de uso de plantas. Aqui, eu tenho certeza que várias pessoas já fizeram uso de plantas medicinais de uma forma como a avó ensinou, ou como a bisa, cada uma teve a sua colocação de aprendizagem com a planta desde muito novinho, né? Nós, seres humanos, basicamente tomamos o primeiro fitoterápico quando a gente tem cólica, ainda bebezinho,
e vem a avó fazendo aquele chazinho ou de camomila, ou um chazinho de erva doce, trazendo para a gente para melhorar a cólica, para melhorar os gases. Então, assim, a fitoterapia é muito de conhecimento popular. Então, a gente consegue entender, não só aqui, a gente pensa no SUS, quando eu falo aqui que é um conhecimento popular, que traz o start para as pesquisas dentro da academia, para fazer, para entender por que o chá de camomila funciona, né? A gente tem que ter essa coisa assim, sabe aquela coisa quando a gente pensa, nossa, todo mundo fala, toma chá de camomila para criança que ela vai acalmar, não é isso? Então a gente tem essa noção de que o chá de camomila acalma. Mas quem garantia isso? O que dentro do chá de camomila tem a propriedade que pode fazer a pessoa se acalmar? Ah, eu só estou usando porque Deus quis? É só da forma que eu entendi que vai acontecer? Então, por que chá de camomila acalma? Porque Deus quis? Isso é uma boa resposta? Não é. Para mim não ia ser suficiente essa resposta. Então, cada cultura tem a sua perspectiva e história, tem os seus usos culturais e tem suas tradições. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente é uma grande mistura. A fitoterapia brasileira, ela deixa de ser somente uma fitoterapia nativa, utilizada pelos nossos povos originários, mas a gente começa a agregar plantas que vieram junto com os africanos, plantas que vieram juntos com os japoneses, muitas plantas que vieram da Europa na época da colonização. Então, a gente tem uma gama muito grande. E a partir da década de 70, mais ou menos, a China começa a abrir, né, as suas tradições, ela quer se posicionar de uma forma mais mundial, e ela começa a abrir as suas tradições e ensinar nós, ocidentais, aquilo que ela fazia para curar, para tratar a sua saúde. Então, se a gente for perceber, quando o povo vira e fala assim, porque essa semana teve muita informação falando assim, tal coisa é pseudociência. A gente escuta muito sobre as práticas da medicina chinesa, sobre algumas práticas das práticas integrativas e complementares, que é uma pseudociência. Não é porque a gente não está com uma metodologia da forma que a gente entende e faz pesquisa e tudo mais, que não funciona. Porque se não funcionasse, a China não seria a maior população do mundo, né? Se fosse pseudociência, se fosse negacionismo, se fosse tudo isso que a gente escutou bastante essa semana, a gente não teria a maior população do mundo, com uma taxa de doenças e comorbidades bem baixas, e o sistema de saúde muito eficiente, né? A gente que acompanhou a pandemia, só quando eles relaxaram com o isolamento que teve um grande boom de utilização, de contaminação pela Covid, e mesmo assim foi muito rápido, porque eles tratavam com o fitoterápico chinês. Fitoterápico chinês funciona para a gente aqui? Funciona, porque a gente utiliza a térmica de cada uma das plantas, tá? E quando a gente pensa em medicina chinesa, a gente consegue entender e a gente consegue perceber que é muito sutil. Essa coisa da gente fazer o toque pelo pulso, da gente fazer a inspeção pela língua, da gente observar o nosso interagente ali de uma forma mais ampla, a gente começa a utilizar
métodos menos invasivos, mais sutis, mais tranquilos para fazer. Então, a gente, mesmo que falar, mas vocês usam bastante agulha. Sim, a gente usa agulha, mas é muito menos do que abrir a pessoa para saber como é que está o fígado dela. E a gente consegue saber isso com o pulso e com a língua. Simples assim. Então, a gente começa a fazer essa percepção de que os métodos de diagnóstico e os tratamentos chineses, apesar de estranho para nós aqui ocidentais, eles são mais suaves, são mais sutis do que a nossa medicina ocidental, tá bom? E quando a gente olha também para as práticas da medicina popular brasileira, quem já tinha avó, que morou muito tempo na roça, de acordo com o choro da criança, a avó sabia falar, né? Que, esse daí tá de bucho virado. Não, esse daí tá com quebranto. Não é assim que a gente pensa e percebe essa questão do conhecimento popular, que é bastante importante. O aspecto científico é importantíssimo, muito importante, porque ela consegue, hoje na China, tem muita pesquisa científica para comprovação de como está acontecendo as coisas dentro, sabe? Como se eles tivessem que provar para nós ocidentais que eles estão certos e que aquela técnica funciona, que ela consegue ser reproduzida, ela consegue ser validada dentro dos nossos moldes, e isso vindo desde a parte dos alimentos, das plantas que são nos chás, da utilização das agulhas. Hoje já conseguem perceber a interação das agulhas em algumas terminações nervosas. Então, a gente consegue resolver muitas coisas dentro da MTC, fazendo essa associação. Quem já fez uso de fórmula chinesa, sabe que nunca tem uma planta sozinha, isolada. Desculpa. Sempre tem uma planta para controlar a outra, tá? E a gente vai falar isso. Então, a gente precisa abrir a nossa visão, entender que é um todo, enxergar a pessoa que está na nossa frente muito além do sintoma e da queixa que ela traz. Nós que trabalhamos com fitoterapia chinesa, com acupuntura, com tudo isso, nos apegarmos ao diagnóstico segundo a visão chinesa, porque aí esse diagnóstico vai direcionar a melhor escolha para quem gosta de agulha, dos pontos e as melhores ervas para montar aquela fórmula que o paciente vai precisar. Tudo bem até aqui, Otávio? Tudo certo, Dani, pode ir. Então vamos lá. Pessoal, O que é fitoterapia? deixa eu só fazer um parênteses aqui, viu, turma? O pessoal pode mandar perguntas, tá? Aqui no chat. Logo, logo, a professora abre aí para as respostas e aí a gente repassa as perguntas para ela, ok? Vamos lá. E o que é fitoterapia? Não coloquei o termo aqui na apresentação, mas fito, planta, terapia, cura. Cura através das plantas. Na fitoterapia ocidental, se vocês forem olhar lá na Anvisa, a fitoterapia brasileira ou a fitoterapia ocidental, ela só usa planta. Afinal de contas, é fito, então só usa planta. Na fitoterapia chinesa, o que acontece? Eles traduziram, eu acredito, de uma forma equivocada, ou uma forma de deixar mais próximo para o nosso conhecimento e colocaram fitoterapia. Só que na fitoterapia chinesa a gente pode utilizar minerais, animais,
a gente pode usar outras coisas, outras matérias que não sejam somente plantas. No Brasil, se tiver algum ativo de origem animal, é proibido dentro da fitoterapia chinesa, tá? Então, tem que adaptar e tem que entender. É mais ou menos aquela coisa assim. Tem fórmulas tradicionais chinesas que lá na China utilizam chifre de boi. Não pode, tá? Porque o chifre de boi veio do boi. Tem uma fórmula que eu gosto muito, que além de gostosa, é muito importante, que é o Urjao, que é o couro do burro, o couro do jumento. E aí, um dos países que mais produz jumentos no mundo é o Brasil. E os chineses descobriram isso e que arrumaram algumas fazendas para criar jumentos para tirar o couro, para fazer remédio. Há pouco tempo atrás, teve várias reportagens falando que os chineses estavam vindo aqui para acabar com os nossos jumentos, para usar um remédio que não tinha comprovação científica nenhuma, que era uma crendice deles. E, gente, o Urjao, quando a pessoa está muito desnutrida, quando a pessoa não tem nada assim que pareça que vá levantar, funciona muito. Sabe qual que é o similar do Urjao para a gente aqui? O mocotó. O caldo de mocotó levanta qualquer um, levanta qualquer defunto. Então, a gente começa a entender que muitas receitas que a gente usa, seja para comer ou seja para chás, os chineses já usavam, tá? Então, a fitoterapia tem em todas as civilizações. Então, se a gente for pesquisar, for estudar, a gente vai encontrar fitoterapia do Antigo Egito, a gente vai encontrar fitoterapia suméria, só que a chinesa é a que maior tem, que mais tem informações, porque o chinês gosta de guardar os seus escritos. Eles, como eu posso dizer, eles honram todo o trabalho dos ancestrais. Então, por isso que a gente ainda tem muito falando da fitoterapia chinesa. Outra coisa, outra fitoterapia que a gente tem bastante informação e que coexiste com a fitoterapia chinesa é a ayurvédica. Os indianos também têm bastante informação das suas tradições fitoterápicas, que são muito, muito parecidas com a medicina chinesa. Tem várias correlações entre elas, assim, de usar as mesmas plantas para os mesmos fins em alguns momentos, tá bom? Então, o que que acontece? Fitoterapia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver somente com o costume de um povo. Vou até abrir um pouco aqui para a gente falar. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí vocês podem falar, tá, gente? Quem é que não tem aquela receita de vó para um tipo de gripe específica que só a família dela usa, a sua família usa? É daquela coisa assim, a avó, quando a gente está gripado, faz um chá de guaco com mel, com agrião, com alho, né? A Magali, eu li, eu tô lendo bem. Você viu que eu leio bem? A Magali falou alho, aí eu já li lábios ali. Mas existe exatamente essa receita de família, não tem? Quem pode compartilhar aí uma receita de família que acha que só a família usa? Pode abrir aí. Gente, um de cada vez. Alho, mel e hortelã. Hortelã. É bom, hein? Boa. Eu não usaria o hortelã. E aí eu te explico por quê. O alho é quente.
A hortelã é fria. Entende? Funciona, mas energeticamente não funciona tanto. Pensando na medicina chinesa, o alho vai trazer, vai aquecer ali o centro, tem a parte, vamos pensar também na nossa fitoterapia, tem a parte antiviral, tem tudo isso, só que a hortelã vai fazer a pessoa suar. Ela vai cortar a febre, mas o alho vai estar aquecendo mais essa pessoa. Então vai ficar meio. Enquanto a hortelã tenta esfriar essa febre, o alho vai aquecer esse corpo. Entende? Como a gente tem que prestar atenção nas térmicas. Mais alguém? Mais alguém para falar alguma receita? A Luciana Dias, ela coloca aqui no chat, Daniela, xarope de jatobá. Nossa, maravilhoso! Maravilhoso! Se os chineses soubessem do jatobá, eles não matavam os jumentos. Que é bem ali, ó. O jatobá, para nós, na nossa medicina, o jatobá levanta defunto. Aqui também, ó, Dani, a Suzete comenta aqui, ó, canela, alho e gengibre. Canela, alho e gengibre, ó, tudo quente. Então, mas aí, como aqui todo mundo, a maioria é acupunturista, isso é para uma gripe, para uma invasão de vento frio, né? Porque eu preciso aquecer e colocar para fora esse patógeno que é vento frio. Então, se fosse um golpe, uma gripe de calor, agora um golpe de vento quente, aí a hortelã ia ser legal. Porque a hortelã consegue tirar esse calor, esse vento, através da sudorese. Alfavaca, eu amo. Para mim é chá de vó, tá? Agrião eu não gosto muito. Mel é bom, mas a gente também sabe que mel, ele dá o baço fica meio complicadinho, né? O mel é doce, vai trazer mucosidade, então a gente tem que colocar. Chá de louro para dor de estômago, eu penso no chá de louro mais para gases. A Tereza levantou a mão. Pode falar, Tereza. Não? Então, a gente consegue. Chá de louro para digestão. Digestão, sim. Porque ele é o que a gente chama de antifisético. Por isso que colocam o louro na feijoada, gente. Para dar uma melhorada ali na digestão, não é à toa. É a mesma coisa que japonês coloca gengibre para a gente comer com o peixe cru. Não é à toa. É para aquecer o estômago para pegar aquilo ali que está gelado. Entendeu? Como a gente, conhecendo um pouco a planta, a gente começa a entender por que elas são colocadas. Sabe qual é o primeiro chá lá na China? Quando a gente tem invasão de frio, quando a gente vai ficar gripado, e o brasileiro fez uma adaptação muito legal, é a primeira fórmula do Shanhanlun, que é o tratado da lesão pelo frio, é o Gui Zitang, que vai canela, que vai gengibre, que vai jujuba chinesa, que é o dasal, vai alcaçuz, vai umas outras coisas, mas vamos focar na canela, no gengibre e no dasal. O brasileiro não tem dasal, colocou maçã, continuou com a canela com gengibre, colocou um cravinho ali no meio e para ficar melhor tacou cachaça. Alguém fica gripado com quentão? Porque vai suar. Vai jogar tudo isso para fora. Então, o chinês já bebe quentão há muito tempo. E mesmo dentro da orientação chinesa, quando a gente vai olhar,
Se a pessoa está com uma invasão de frio muito grande, a utilização do álcool faz a fórmula ficar mais quente, tá? E É aí, só trocar a cachaça pelo Pai Joe. Pai Joe, mais ou menos assim. E aí, para melhorar, Otávio, a avó da gente faz o quê? Dá aquele, o crentão, né, que é o chá de gengibre sem o álcool, aí faz a canja de galinha e manda a gente embrulhar para suar, para fazer o suadouro, e não pode tomar a friagem, porque se tomar a friagem a gente entorta e fica pior. Não é assim que a avó faz? Ou eu aceito, viu, Fabiana? Vinho eu gosto. Entende? Nem me liguei, né? Já tô tomando a minha. Já tá, né? Melhorando a gripe. Então, gente... Voltando às origens do sextou, Dani. É assim gengibre mesmo. não vai Sextou, subir qualquer tipo de PA, não, Adriana. Tá? O gengibre, ele só aumenta a pressão para paciente que já tem um escape de yang. Se o paciente tem muito yang, a gente colocar o gengibre, aí pode ser que aumente a pressão. Fora isso, se é uma pessoa que tem deficiência de yang, rola da gengibre, sim. Não vai alterar a pressão da pessoa, não. Tá bom? Vamos voltar aqui. Eu vou voltar. Mas qualquer coisa pode pôr aí, que aí o Otávio coloca. A gente tem 3 vertentes na fitoterapia, tá bom? Fitoterapia popular, tradicional e a científica. Vamos descobrir qual que é cada uma. Popular é aquela da nossa casa ou da nossa rua, ou aquela que a vizinha passa para a gente. Quem nunca recebeu uma receita da vizinha com uma plantinha para poder melhorar a gripe, para melhorar todas as funções aí do corpo? Eu acho que todo mundo colocou. A tradicional é o que a gente está falando aqui hoje, que é aquela que vem com registro escrito da sua prática, que depende da sua origem, vai ter há décadas, vai ter séculos. A chinesa tem milênios, a ayurvédica também. Elas ficam até brigando para dizer quem é a mais antiga, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. A fitoterapia japonesa, ela é muito, muito, muito inspirada na fitoterapia chinesa, tá? Então, ela sempre traz vários links das plantas, vai mudar o nome, porque muda a pronúncia e muda a colocação. O local e como que muda alguma coisa de princípio ativo, tá? Então, a gente tem esse recurso já há muito tempo. E, por que que é tradicional? Porque você não toma só o chá. Tem aquele contexto, sabe? Tem aquela coisa da história. A avó fazia assim, antigamente fazia daquele jeito. O pessoal do Nordeste, a Tereza, que é da Bahia, né? Mastruz com leite, gente. Olha que delícia. Mastruz com leite não é uma coisa muito gostosa. Eu, pelo menos, não gosto nem do cheiro. É mastruz lá no Nordeste. Aqui no Sudeste é erva de Santa Maria. É a mesma planta. É utilizado muito aqui no Sudeste como vermífugo, como fortalecedor, como cola ao osso e tudo mais. Mas por quê? Porque veio esse conhecimento junto da migração nordestina aqui para o Sudeste em busca de trabalho, e aí eles trouxeram aquilo que eles sabiam. A gente vai entender que tem a medicina antroposófica que vem, e no Brasil já tem essa institucionalização, tem a medicina tradicional chinesa e a homeopatia, que são as mais conhecidas. Por exemplo, a medicina... Hoje a gente fala pouco e já está começando estudos mais efetivos sobre a fitoterapia tradicional brasileira.
que é o resgate das plantas originárias aqui do Brasil. Então, quem é do Centro-Oeste conhece muito bem a aroeira, né? Quem é do Norte lá conhece o jambu, conhece o pequi, conhece várias outras plantas que para a gente aqui no sul, no Sudeste, Sul e Sudeste não conhece. Então, cada região, e o Brasil, como é um país muito grande, tem a sua cultura, tem a sua tradição de uso de plantas, que é aquilo que o povo encontra no quintal. Na China não muda isso. Cada região da China, cada província tem a sua fitoterapia. Cada um tem as plantas que colocam. Segundo a medicina chinesa, a planta que vai te fazer melhor é aquela que cresce no máximo a 1 dia de caminhada da sua casa. Então, é pouco. Ela está próxima a vocês. Então, tem um movimento que a gente começa a entender dentro desse olhar holístico, esse olhar integrativo, que a planta que a gente precisa sempre vai nascer no quintal da nossa casa. Essa planta sempre vai estar no nosso vasinho, na varanda do nosso apartamento. E de repente nasce uma planta lá que você não sabe, e você olha uma planta medicinal, e você fala, mas como foi que chegou a semente dessa planta aqui? E nasce lá. Então, a gente pensa nisso. Outra parte da nossa fitoterapia, quando a gente vê hoje também, nesse estudo da fitoterapia ocidental, né, da fitoterapia tradicional brasileira, a gente começa a perceber também que agora está um resgate pela fitoterapia tradicional latino-americana. Então, copaíba, guaraná, pariparoba, urucum, são todas plantas nativas daqui. Quando eu olho, quando os africanos vieram, né, para o Brasil, eles também trouxeram aquelas plantinhas que eles sabiam que ia fazer bem para eles, que podia não ter aqui ou eles demorarem para achar. E aí veio uma planta que a gente pensa muito nela mais na questão energética, mas ela também pode ser feita um medicamento, que é a arruda. A arruda não é nativa daqui, mas ela se adaptou aqui, tá? Então, outra que é bastante utilizada aqui é o jambolão. O jambolão não é brasileiro, mas, por exemplo, quem vai ali para a Serra Negra acha que é uma mata só de jambolão, né? Uma outra que tem uma história muito bonitinha é o melão de São Caetano, a mormódica. O melão de São Caetano veio junto com os africanos da África e eles plantaram na cerca de uma capelinha para São Caetano. E aí, quando falava, vai lá e pega o melão para fazer o chá ou para melhorar esse menino. Qual melão? O melão que está lá em São Caetano, lá na igrejinha. E aí, para a gente, virou o nome de melão de São Caetano. Entende como a tradição, como o saber tradicional, o saber popular, impulsiona a fitoterapia científica, porque é ela que vai trazer o start, a curiosidade, a pesquisa. O que será que tem aqui no melão de São Caetano que diminui diabetes? Né? Que usa bastante a momódica hoje para isso. Você colocar aí momódica charantia, vai achar muitos estudos. Tem muita gente pesquisando porque ele melhora a questão de diabetes. Tá? Então, a gente começa o conhecimento popular faz com que a gente consiga ter, sabe aquele pontapé inicial na pesquisa? É isso que vai trazer para a gente essa questão de melhora e de entendimento da fitoterapia racional. Na fitoterapia racional, aí eles vão fazer toda aquela grade de estudo pré-clínico, de estudo clínico com cobaia, depois vai para fase 1, fase 2, fase 10, não chega a fase 10, mas aí depois, quando já está no pós-venda,
princípios ativos são isolados, e aí eles descobrem que aquele princípio ativo pode ser interessante sozinho, ou então eles descobrem que se isolar o princípio ativo, eles matam a pessoa, dando aquele princípio ativo sozinho. Sabe quando todo mundo conhece o boldo, sabe que boldo faz bem para o fígado. Só que se eu isolar a boldina, que é o princípio ativo, que tem ação no fígado, ali e injetar, né, pura para a pessoa tem câncer de fígado. Então, a gente não pode ter o princípio ativo isolado, tá? Eu acho que é uma coisa bastante importante para a gente falar sobre isso, que às vezes o princípio ativo isolado não é tão interessante. E aqui tá a coisa mais linda da fitoterapia, tá? Seja ela chinesa, a chinesa usa muito mais essa sinergia, seja ela a fitoterapia ocidental, porque é exatamente essa mistura milimétrica das dosagens dos princípios ativos, das moléculas que estão ali presentes naquele extrato, que pode ser um chá, que vai fazer esse fitocomplexo. Cada planta tem, no mínimo, 400 princípios ativos ali no meio dela. Então, uma planta já é muita coisa. Quem nunca ouviu a história de que para que serve essa planta? Para um tanto de coisa. E a planta serve para um tanto de coisa mesmo. E como que a gente pode pensar? Vamos voltar lá no exemplo da camomila. Como que a gente vai pensar na camomila, que é bom para cólica infantil, é bom para irritabilidade da criança, mas em excesso vai causar irritabilidade, faz a criança dormir melhor, tem um aroma que acalma, então ele faz assim, ele melhora a dor no corpo, relaxa o corpo, e tudo isso numa única planta. É muita coisa, gente. Uma plantinha só que muita gente chama de mato, pode fazer tanta coisa boa na nossa vida. Então, essas substâncias ativas, ela sempre vai depender onde essa planta está plantada, qual foi o estresse que ela foi submetida para poder fazer o princípio ativo que ela está desenvolvendo ali, quanto de sol ela recebeu, quanto de água ela recebeu. Planta calma, planta que tem água à vontade, que é bem adubada, que não tem predador, também não tem princípio ativo. Porque princípio ativo é para a planta garantir a sua vida. Café. Os cafés brasileiros ali do sul de Minas não são muito bons, porque lá é frio. A planta faz cafeína para ela não morrer congelada. Aí a gente vai lá e pega o café para quê? Para esquentar. O boldo é amargo, seja o boldo brasileiro, seja o boldo do Chile, por quê? O bicho não ir lá comer a folha dele e acabar com a planta. Porque se o bicho come e está amargo, o bicho deixa ele lá vivo. Deixa a planta viva. Porque a planta não dá para correr. A planta, se está com falta de água, algumas plantas se adaptaram para se transformar em cactos. Elas são mais suculentas, elas mantêm a água ali porque elas sabem que vai faltar. Então, planta, vocês já devem ter visto aqueles pés de boldo que fica na beira de campo de futebol, na beira do boteco, que tem umas folhas enormes, com as folhas grandonas, que não são tão amargos do que aquele pezinho, sabe aquele pezinho de boldo que você olha lá, que tá mirrado, com umas folhinhas pequenas, que não... Você olha assim, você fala, nossa, essa folha não tá dando de nada. Essa folhinha pequena, que não tá dando de nada, vale pelo umas 5 da folha do outro, na concentração de princípio ativo. Porque concentra muito mais, para poder falar assim, cara, você vai me comer, tudo bem, é só conta e risco. Tá bom?
Tá bem por aí, gente? Daniela, você leu o comentário da doutora Tiliagni? Acabei de ouvir aqui, camomila para tudo, anti-inflamatório, calmante, processo alérgico. Doutora Diliane, de onde a senhora é? Porque esse trato ginecológico aqui foi diferente. O jeito de escrever. E banho de bebê. Eu prefiro, tá, camomila para criança no banho. Porque a camomila, ela tomar, você não pode dar chá de camomila todo dia para as crianças. Tá? Tem que ser dia sim, dia não, porque a gente tem um tal de citocromo P450 que precisa metabolizar tudo que entra pela boca, e aí ele não dá conta de metabolizar isso ainda nas crianças, porque ainda não está totalmente competente o fígado dela. Melhora muito o sono, melhora bastante o sono, muito, muito mesmo, concordo com você. Então, as fórmulas chinesas, ela tem essa farmacologia particular porque a gente pensa nesse composto, a gente pensa nessa sinergia, e isso tudo serve para diminuição de efeito colateral. Então, o chá está ali certinho, calculado, para a gente poder utilizar da melhor forma possível, sem causar intoxicação. Princípio ativo, para o pessoal que adora química, né? O princípio ativo são as substâncias que estão dentro da planta. Metabolismo primário é vida. Então, é xilema e floema. Ponto. É a água que sobe pela raiz, vai até a folha, faz fotossíntese, dá oxigênio para todo mundo, faz lá seiva elaborada. Não é assim que a gente aprende? Aula lá na quarta série? Terceira, quarta série? Que aí sobe seiva bruta, desce seiva elaborada. Isso é para a planta manter viva. Metabolismo secundário, aí cada planta vai preparar. Seja para a época da reprodução, para poder fazer as suas flores, para poder chamar o polinizador, e aí manter, né, garantir a sobrevivência da espécie, seja reserva de amido ou de açúcar para os momentos de baixa de água, de seca, então aí vai tudo para a raiz e guarda ali, ou seja, para as flores, para os frutos, cada momento a planta vai preparar os hormônios dela, a manifestação dela através do metabolismo secundário, tá? Teores eu já falei, vocês viram que eu não fico muito presa ao que está escrito aqui, a gente já foi falando, que algumas coisas vai estar na raiz, outras vão estar na folha, outra vai estar na flor, outra vai estar na semente, e cada planta, o princípio ativo, está guardado em um lugar específico. E este lugar específico é o que a gente precisa garantir que esteja lá no nosso chá, ou que esteja lá no nosso extrato. Então, vamos voltar na camomila. Hoje está o dia da camomila. Na camomila é flor. Então, se a gente vai comprar camomila a granel, ela tem que ter mais flor do que galho. Porque se eu tiver muito galho, eu estou diluindo e eu não vou ter a concentração ideal de princípio ativo ali. E aí, quando eu coloco o ginseng aqui, tem que ser a raiz do ginseng. E as raízes de ginseng, gente, ginseng não é barato nem lá na China, tá? Então, desconfia de um ginseng muito barato, tá? A gente tem que saber qual a época da colheita, a gente tem que saber qual a lua da colheita, e isso o chinês respeita muito, tá? Porque esse princípio ativo tem que estar dentro desse processo. Daniela, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, você comentou uma coisa muito importante, a questão do valor na China, né? Tem raiz de ginseng que chega a custar $30 mil, para vocês terem uma ideia. É horrível. Bem assim.
Tá? Então, assim, você chega ali, quem está em São Paulo, chega lá no Índio da Praça da Sé. Ele diz que está vendendo um ginseng com oferta exclusiva para você a R$10. Vai dar muito certo, não. Né? A gente precisa entender. Princípios ativos, a gente já falou que são as ações terapêuticas da planta, e a gente vai ter os ácidos, os alcaloides. Planta com alcaloide tem que ter muito cuidado, tá? Antraquinona vai dar dor de barriga, a gente precisa tomar cuidado. Composto inorgânico, cumarina pode causar sangramento. Flavonoide gente, flavonoide é o queridinho da indústria farmacêutica mundial. Planta que tem muito flavonoide, eles estão fazendo muita pesquisa para poder achar cada dia mais princípio ativo. Glicosídeo cardiotônico, tem que tomar cuidado com essas plantas, porque pode matar, são doses muito baixas. Tanto que tem um medicamento que foi descoberto há muito tempo atrás e é utilizado até hoje, que é a digoxina, que a gente toma 0,25 miligramas. Essa é a dosagem de digoxina. Ela vem de uma planta, né? Que as cardiotônicas, deixa eu ver se eu lembro de quem é a digoxina. Não vou lembrar agora o nome da planta, mas ele faz a força, ela melhora a força do coração. Espera aí que eu vi uma pergunta aqui aparecendo, deixa eu só ver se eu consigo ver, tá? Oi, Claudinha, amo você. A parte, peraí, as informações relacionadas ao princípio ativo da planta, as partes da planta onde estão localizadas, encontramos na farmacopeia brasileira, sim, e na farmacopeia chinesa também, tá? É esse livro aqui, deixa eu abrir aqui a câmera para vocês verem, tem roupa, tipo assim, quando a gente quer essas coisas aqui, ó, gente, matéria médica, a pessoa tem, eu gosto de livro de papel, tá? Aqui, ó, é manual de plantas, tá? São coisas que a gente precisa ter, e aí vão colocar onde estão. Tem esse outro aqui que é muito legal também, que é do Botsaris, ó, que é fitoterapia chinesa e plantas brasileiras. Então, não é assim. E dentro das chinesas, a gente acha aqui, ó, no Xenon, tá? E aí ele vai falando, contando as historinhas, no Xenon vai colocando como que tá. Então, é bastante, a gente acaba pesquisando bastante e vendo como vai fazer. Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ok? Até aqui, ok? Mais alguma pergunta? Podemos seguir? O ritmo tá bom? Tô correndo? Tá devagar? Vão me dando um feedback aí, gente. Então, em todas as plantas, seja ela no olhar chinês, seja ela no olhar ocidental, vai ter tudo isso aí, gente. E não é porque eu estou olhando no olhar chinês que eu posso afirmar que, toma o fitoterápico chinês que não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal, desde que você tenha feito a anamnese da forma correta, feito uma diferenciação de síndrome da forma correta, pensando na síndrome, porque, para quem não sabe, isso eu sei que não são os alunos que estudam com a Xental, mas essa forma de diagnóstico chinês que a gente usa na acupuntura foi desenvolvida por fitoterapeutas, tá? Na China, primeiro aprende fito e depois aprende a acupuntura, né? Colocar agulha. Então, fazendo uma boa anamnese, a gente tem 95% do tratamento, tá? É a parte mais importante. E aqui a gente vai, ó. Alcaloides são calmantes, as mucilagens são cicatrizantes, laxativo. Quem nunca ouviu falar do psyllium?
Alcaloide. Ah, Daniela, qual alcaloide que a gente está bastante acostumado de ver? Cocaína, cafeína, todos esses são alcaloides, então eles são potentes, trabalham muito no sistema nervoso central, então eles têm que tomar cuidado. Antraquinona, laxante, o povo adora tomar Sene para emagrecer. Flavonoide, aí entra a parte anti-inflamatória, entra diurético, entra tônico, por isso que o flavonoide hoje, gente, são os mais estudados. Cardiotônicos ou cardioativos, tem que tomar conta porque ele age direto lá no músculo cardíaco e pode causar uma parada cardíaca por excesso de contração, mas para quem tem o coração fraquinho, ele vai lá e faz a contração de uma forma legal. Cumarina, anticoagulante, então você não pode usar um guaco para quem toma anticoagulante, porque pode dar hemorragia. Saponina, quer saber se a planta tem saponina? Se ela fizer espuma, tem saponina. Tanino, como que a gente descobre que tem tanino? Amarra a boca. Banana verde, quem já comeu banana verde? Né? Quem já pegou aquela goiaba mais verde assim e sentiu aquele amarrar? O Otávio, que eu sei que gosta, e a moça ali, que estava ali tomando um vinho, que eu vi, tomar um vinho com um que eu amo, que são os taná, o tanate, né? Os taná, que são cheios de tanino, que a pessoa tem que se garantir para tomar, porque ele dá aquela amarrada e para o paladar brasileiro não é muito tranquilo tomar o taná, não, porque ele dá aquela apertada boa, mas eu adoro aquele fundinho que está prendendo ali bem forte, é muito bom. Óleos essenciais, nunca, não mesmo, nem a pau, nem ferrando, nem que for para fazer qualquer coisa, ingere óleo essencial. Óleo essencial é aroma, aroma é nariz, é uso tópico. Por quê? Porque óleo essencial, ele é princípio ativo isolado. Princípio ativo isolado, lembra que eu falei da baudina, que pode intoxicar? O óleo essencial é a mesma coisa. Resina é aquele que vai ser cicatrizante. Quem tem enxaqueca não é recomendado tanino. Quem tem problema coronário de vasoconstrição também não é indicado, porque ele trava. Ele faz vasoconstrição e aumenta a pressão arterial. Não, a empresa recomenda, dona Suzete, porque ela quer vender para você. Só isso. A empresa que recomenda, eles dizem que tem, nossa, nós temos uma garantia que ninguém mais tem. Ninguém mais tem mesmo, porque a garantia sou eu. Eles não liberam qual é o processo de garantia que está sendo feito ali, não liberam os laudos dessa garantia e falam, não, o meu óleo tem a garantia. Não, e é feito por eles, não é feito por exemplo, alguns outros que são certificados por outras empresas. Se você quer ter garantia e confia naquilo que você tem, você deixa ter o contraditório de outra empresa. Porque é assim, vamos ser muito sinceros, o melhor óleo essencial é o que eu vendo. O melhor tratamento sempre vai ser aquele que eu coloco. E quando eu faço isso e não deixo o outro confrontar se aquela técnica é realmente verdadeira, dá problema. Dá bastante problema. Porque precisa ter análise externa e eles não deixam. Tá? Mas isso é coisa de farmacêutica chata e da escola inglesa de aromaterapia. Quando eles falam, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que na escola francesa faz uso de óleo essencial interno, é prescrito por médicos e a manipulação é feita na farmácia. Então, a dosagem é bem diluída. Não é pingar uma gota na cápsula e deixar essa gota estourar no estômago e abrir uma úlcera. Montagem de fórmula
magistral chinesa. Eu sempre vou ter pelo menos esses 5 elementos na fórmula. Eu tenho o imperador, eu tenho o ministro, eu tenho o assistente e tenho o mensageiro. Imperador vai ser sempre, a função principal dele vai ser o sintoma principal da doença. E é o imperador. Se ele é o imperador, ele dá um nome na fórmula. Bairro, deixa eu ver alguma fórmula aqui. Guizitang. Vou pegar o Guizitang. O Guizitang, o principal, a fórmula imperador do Guizitang, qualquer. O Guizi. O Guizi é o quê? A canela. É a fórmula imperador. Deixa eu ver uma outra fórmula aqui. San Wu Bai San. O San Wu Bai San, ele tem lá Cheng, Badol e Beimu, que é o Platycodones, Crotones e o Fitilária. E aí eles vão colocando o nome, ó. Guizi Gan Sao Tang. E aí eles vão trocando, né? Nesse Guizi Gan Sao Tang, eu só tenho o Guizi e o Gan Sao. É simples assim, é canela e jujuba. É um chá de canela com jujuba e tem uma outra função diferente do Guizitang. Tá bom? Erva ministro, ela tem que ajudar o imperador e algumas vezes ela é principal para um sintoma secundário. Tá? Assistente. A erva assistente, quando a gente olha para a função dela, ela é uma das mais importantes, porque ela que vai segurar a onda de todo mundo. Parou de tomar café? Qual chá não tem cafeína? Cafeína a gente só vai ter, eu acho que no verde e no mate. Os outros são, mas também não são gostosos. Eu amo cafeína, gente. Verde, mate, preto, qualquer um dos que vem da Camellia sinensis, que são os chás, os verdadeiros chás, tem cafeína. Mas tem princípio ativo à base da Camellia sinensis, que é descafeinado. Tá? E se você gosta de tomar um pretinho que é descafeinado, tem a cevada. Eu não acho muito legal aquilo lá, não. Oi, Vera, bem-vinda. Então, a erva ministro, ela vai diminuir. Nossa, a pessoa escreveu secundários errado. Ela vai diminuir os efeitos tóxicos de que a erva principal pode ter. Tá? Uma planta que é muito utilizada, e nos Estados Unidos ela é até proibida, mas na medicina chinesa usa bastante, é a efedra. E aí tem algumas ervas assistentes nas fórmulas onde tem a efedra, que diminui a toxicidade dela. Sim, é sério. Comeu pó. Erva mensageira é aquela que vai colocar no canal energético que a gente precisa entrar. E também vai harmonizar a fórmula. Ela vai equilibrar. Nas fórmulas chinesas, quase todas elas têm a glicirrisa glabra, que é o alcaçuz. Que quando a gente pensa na medicina ocidental, o alcaçuz aumenta a pressão arterial. Mas nas fórmulas chinesas, de acordo com o processo que é feita aquela fórmula, ela não leva.